Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TVI News. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho diário, todos os dias aqui, através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Você também que nos assiste aqui, através do nosso canal do YouTube, quero lhe agradecer por seu carinho diário. Não esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, além de muitas informações, quadros especiais sobre direito, qualidade de vida, política, tem entrevistas com personalidades da nossa região, tem muito entretenimento, tem arte, cultura, poesia, tudo em um só lugar. Você encontra aqui na telinha da TVI, através do nosso canal TVI Oficial. Não esquece de se inscrever para receber todas as notificações, basta ativar o sininho. Aonde você estiver e quando quiser, dá para assistir a nossa coletânea também de reprises, com todos os nossos programas, tá? Então dá para pausar, voltar, adiantar, acelerar, fazer como quiser e assistir quando quiser. Não esquece também de compartilhar essa boa informação com seus amigos, a sua família, mandar para a criançada, para quem você ama, para ficar antenado e por dentro aqui de tudo que acontece. Olha, e também dá para você acessar pelo QR Code que aparece na tela o seu portal, afinal você faz parte da nossa família, tvplay.com.br. São 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da nossa história. Por lá, você então recebe ali a gama de conteúdo aqui da TVI, com cada programa específico. Você consegue acompanhar tudo isso em tempo real, ao vivo, como aqui, agora eu e você. Ou através também das nossas coletâneas, então dá para assistir todos os episódios. Pérola, eu quero assistir o episódio com a entrevista do prefeito. Pronto, lá você vai encontrar. Pérola, eu quero hoje assistir um episódio que fale sobre entretenimento, mundo dos famosos, você vai encontrar. Hoje eu quero assistir sobre saúde, quero entender o que é a menopausa, andropausa, você consegue entender. Pérola, hoje eu quero saber sobre direito previdenciário ou sobre a Lei Maria da Penha. Como que eu faço? Através desse portal tvplay.com.br você consegue assistir e, claro, ficar por dentro de tudo. Não esquece também de nos seguir através do nosso Instagram. Por lá você consegue conferir trechos de nossas entrevistas. É o TVI Play Oficial. Além também de ficar conectado com a gente. 20 aninhos em 2025. É um ano de aniversário com muitas surpresas, muitas coisas boas e, claro, ter você aqui comigo é o maior presente. Então, por isso, não esquece, TV Play Oficial. Fica ligadinho porque vem muita coisa boa ainda nesse ano. Falando em coisa boa, a gente gosta de celebrar as datas importantes. Esse é um mês de conscientizar, esse é um mês de combate. E que nós temos esse compromisso. Nós da TVI, a gente tem preparado uma programação especial voltada para o Agosto Lilás. Agosto Lilás é um mês de combate, conscientizar sobre a violência doméstica, que não deveria existir. No entanto, o mundo não é como a gente quer, como a gente pensa ou como a gente queria que fosse. O mundo ele se encontra com um grau de violência, criminalidade, crueldade e pessoas que não sentem empatia, amor e sororidade com o próximo. 2024 foi o ano em que mulheres morriam a cada segundo. A quantidade é grotesca, é gritante. Foi o ano em que mais mataram mulheres. O feminicídio existe, a agressão física deve ser combatida, a agressão mental, a agressão patrimonial, o assédio sexual, o assédio moral existem e a gente deve falar. A gente precisa falar e combater. A Lei Maria da Penha, ela traz um contexto histórico onde as mulheres sempre lutaram. Há anos, talvez décadas ou milênios, as mulheres já passavam por muitas lutas e sem ter a própria voz. A mulher não podia votar, a mulher não podia
ter a escolha entre trabalhar fora ou ser do lar. O que por muitas vezes a gente sabe que trabalhar no lar é ainda mais cansativo do que fora. Exige o seu físico, mental. Você precisa dar conta de tudo. Ser mãe é uma tarefa muito difícil, embora muito bonita. A mãe, ela gera, são 9 meses, a criança se alimenta desse corpo. É ali onde ela fica em volta, protegida. A mãe é quem ensina, educa, assim como os pais. A mãe é quem dá esse acalento quando a gente está triste, quando acontece alguma coisa ruim. O filho corre para o abraço da mãe, os abraços carinhosos, o beijo, os conselhos. E uma figura materna significa muita coisa. Um homem que consegue agredir uma mulher com 61 socos, pega aquele rosto desfigurado, ainda segura, olha, ele fez questão de olhar. Essa foi uma situação que aconteceu há 15 dias atrás, onde uma mulher foi brutalmente agredida em um elevador. Ela conta que já haviam episódios reincidentes de violência doméstica. Quando isso aconteceu, esse episódio de discussão intensa e caloroso entre eles dois, ela fala que o elevador era o local em que ela imaginou. Aqui, ele está descontrolado, vai me agredir, não tenho câmera nenhuma ao meu redor, lá eu tenho uma câmera para me proteger. Porque hoje a palavra da mulher ainda não vale. A mulher pode estar sangrando, roxa, depressiva, machucada, como for. É mentira, a culpa é dela, foi ela quem causou, ele estava irritado, ela irritou, ela quem provocou. Mas será o que ela fez? O que foi que ela fez para ele agir assim? Ela entra no elevador com um companheiro, a câmera está lá, grava todo o episódio, eles têm ali uma discussão muito rápida dentro do elevador e ele parte para cima dela, um homem de quase 1,90 m. Forte, jogador de basquete, fazia também artes marciais, lutava. Ele sabia exatamente onde ele estava batendo. Ele sabia o grau que ficaria o rosto daquela mulher, se é que ela seria, né, uma sobrevivente. O que aconteceu não foi uma crise, uma briga, uma discussão entre casal. Foi uma tentativa de feminicídio. A gente deve parar de tentar apelidar ou encontrar palavras, trejetos ou apelidos para o que deve ter um nome correto. Tentativa de feminicídio, feminicídio, violência doméstica. Não é, foi uma discussão entre casal. Ele empurrou ela, mas ela provocou tanto esse homem já é tão estressado, trabalha tanto, faz tanta coisa. As mulheres, elas estão morrendo cada vez mais, e até mesmo com o boletim de ocorrência na mão e a medida protetiva. A Lei Maria da Penha, ela traz, sim, as rondas, a medida protetiva em que você vai ficar protegido pela lei, pela justiça, pelo menos na teoria. Essa pessoa não pode se aproximar de você, não pode chegar perto da sua residência. Tem todas as medidas que devem ser adotadas por ambos. No entanto, quantos desses elementos continuam fora da cadeia, continuam perambulando, seguindo a vida, porque a vida da vítima acabou. Ela teve 61 socos, fez uma cirurgia de 21 horas, ela passou por todo esse processo, além do trauma psicológico, se preparar para uma cirurgia perigosa como essa, de 21 horas. Os cirurgiões, eles falaram, olha, a gente vai fazer de tudo para que o seu rosto volte a ser como você era. Entretanto, alguns ossos da sua face a gente não vai conseguir reconstruir, porque ele estraçalhou, ele destruiu o rosto da mulher.
Ele desfigurou. Vai ser uma marca que ela vai levar por toda a vida. Não é mais só uma marca física, é uma marca emocional. E não é Maria da Penha, não é um conselho, não é 1 mês, 2 meses, 3 meses fora da cidade, fora das redes sociais, que vai mudar o que ela sofreu. Então, esse é um mês em que a gente não se cala, em que a gente fala todos os dias sobre denúncia, seja você vítima ou você que já ouviu o vizinho agredindo a esposa, que já ouviu na rua um episódio, que já viu em uma festa o homem puxando o cabelo da mulher, o homem agredindo fisicamente, verbalmente, porque quem agride verbalmente, o próximo episódio é ir pra cima. A gente já sabe como é. Existem as etapas. Aqui em nossa cidade aconteceu também um caso como esse. A mulher já não queria mais o relacionamento, ele insistiu, foi até ela tenta correr ali por uma rua para chegar na casa dela, ele desce do carro e agride ela em via pública. Em plena manhã. Um dia normal em que todo mundo estava ali seguindo suas vidas, arrumando criança para a escola, indo para a academia, outros indo ao trabalho, ele agredindo a esposa no meio da rua, a ex-esposa no meio da rua. Será que um homem desse criar... Não existe nem a palavra coragem para uma atitude dessa, né? A ousadia, a falta de vergonha para um ato como esse é de fato porque as nossas leis aqui não fazem nada. Então, a gente deve se conscientizar. Briga de marido e mulher, mete colher. Liga para a polícia. É a polícia quem deve resolver. Denúncia anônima existe. Você não precisa se identificar, falar telefone, rua, bairro, sexo, nada. Ligue e denuncie. Por quê? Porque a omissão é o que faz com que você também seja culpado. Depois, quando a mulher morre... Ai, meu Deus, era minha vizinha. Rapaz, eu já presenciei uma briga deles. Não, ele era violento com ela. Uma vez aconteceu isso, isso e isso. Ai, aconteceu tal coisa assim, assim mesmo. Eu escutei ele gritando, batendo, vi ela passando roxa. Não adianta. Depois que acontece, depois que é consumado, não tem mais o que você lembrar, sente pena, sente dó, arrepender. O hoje é o que importa, o agora. O amanhã não está nas minhas mãos e nas suas. Então, que a gente não suje as nossas mãos, as nossas consciências, podendo ajudar a evitar um mal, evitar um feminicídio, uma violência doméstica. Aí a gente tem de outro lado um mês em que não só combate a violência doméstica, o feminicídio, mas um mês em que protege as nossas crianças, as nossas adolescentes. Quantos casos em que falam que o estupro é pela roupa? Ah, ela estava com decote. Não, mas você viu o tamanho da saia? E o vestido coladinho, uma fenda, menino, mostrando tudo. O short, rapaz, essa daí vai pra academia nua. Esses são os comentários. A gente sabe, eu não preciso desenhar, eu não preciso falar, eu e você sabemos. E esses comentários, eles existem. O que o outro escolhe vestir, é ele a consciência dele. A imagem que ele deseja passar, que ela deseja passar, ela é a consciência dela. Você pode ter o seu pensamento, as suas ideologias, porque nós somos livres para isso. Agora, a partir do momento em que acontece uma violência sexual e você justifica o injustificável, um crime, como se a vítima fosse o errado, tem algo de errado aí. E esse erro está em você. Quantas crianças foram estupradas dentro dos próprios lares? Quantas fraldas? Quantas? Aí a gente se pergunta, mas foi o bebê? Será que foi a fralda? Será que foi o quê? Então não existe justificativa. Estupro é um crime
e deve ser falado como um crime. Não como a juventude. Ai, porque a menina estava andando na rua tarde à noite, justifica. Ai, porque usou uma roupa decotada, uma roupa curta, roupa justa, justifica. Não é justificativa. Quantas mulheres foram abusadas sexualmente dentro da sala de cirurgia, dentro de consultórios médicos, dentro de uma sala para ela mesmo fazer o seu parto, ter ali o seu momento incrível da maternidade, conhecer o seu bebê. Quantas? Existem milhões de casos. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Porque não é um, não é dois, não é três. Existem diversos episódios de violência doméstica. Então, que eu e você, a gente faça diferença aonde quer que a gente vá. A mulher que foi vítima do estupro, do assédio, da violência física, mental, porque a violência psicológica existe, tá? É uma tortura para a vítima, existem traumas que ficarão para a vida inteira. As marcas podem não ser físicas, mas existe no psicológico, no coração, existe uma ferida. E não cabe a gente julgar a mulher que volta para um relacionamento desse. Existe também esse outro lado, hein? Quando ela volta, decide perdoar, retira até a queixa do elemento. Ai, mas tá vendo? Por isso que não é bom a gente se meter. Por isso que não foi bom nem denunciar aí, ó, voltou. Essa mulher, ela está adoecida. Em sã consciência, ninguém volta para quem machuca, para quem causou as maiores dores da sua vida. Quem volta para quem te agrediu fisicamente, te deixou cheia de roxos na pele, hematomas, dores por todo o corpo, sangue, nariz, boca. Quem em sã consciência retira queixa contra alguém que ameaçou tirar a sua própria vida. Então não cabe a nós falar o que a gente não viveu, o que a gente não sentiu. Essa pessoa está adoecida psicologicamente, é dependente emocional ou financeiro, ou quem sabe tem realmente medo dessa pessoa consumar as ameaças que fez. Então, se você, com o seu direito, não quer se meter, se envolver numa briga de casal, você não se envolve. Agora, uma ligação para a polícia anônima, eu acredito que poderia resolver muita coisa. Inclusive, até mesmo esse cara, olha, ele dá uma segurada ali nas emoções dele. Porque essa pessoa, no mínimo, é um desequilibrado. Para bater, para agredir, fazer tudo o que fazem, é um desequilíbrio emocional. A pessoa, no mínimo, tem algum tipo ali de psicopatia, algo assim. Existe uma justificativa, mas essa justificativa cabe a quem trabalha com a saúde mental resolver. E a justiça, a polícia, rapidinho identifica qual é o problema desse cidadão e encaminha ele para onde ele deve estar. Que é uma cela, tá estressado, vai passar uns dias na prisão, guardadinho, pensando, refletindo nos atos, entendendo as emoções. Se ele estiver estressado, dá murro na parede. Chama o colega na cela, então, para brigar, porque na mulher que não dá pra gente aceitar que bata. Então, esse é um mês de conscientizar, um mês de falar. E a gente tem preparado aqui, olha, muitas entrevistas especiais com mulheres fortes, mulheres empoderadas. E para você também entender mais sobre o seu direito, você mulher, você que tem o seu lar, que precisa e quer garantir a sua segurança, o seu amor, esse vai ser um mês aqui especial na TVI para a gente bater esse papo bem bacana, esse papo gostoso sobre o mês Lilás, que apesar de ser um mês muito característico, com todas as agressões, violências, mas é um mês em que a gente fala da força feminina, do quanto a mulher ela consegue ressurgir, embora esteja no momento mais difícil da vida, a mulher consegue e ela se encontra novamente, né? Quantas mulheres foram vítimas de violência física, de agressões, e hoje colocaram, olha, uma página virada na vida e deram seguimento. Hoje encontraram outras pessoas
se reencontraram, porque existe um dia feliz, a vida ela segue. Então, que essas mulheres elas sejam como exemplo para outras, né, que conseguiram superar, que lutaram pela sua vida e, claro, que foram, olha, determinadas, foram fortes até o fim. Então, são esses exemplos que a gente precisa aqui para você, para todos nós, um exemplo de força, de determinação e, claro, de superação, que é o mais importante de tudo, é quando você supera o insuperável. Quando você amava, acreditava que seria eterno, que aquela pessoa estaria para te proteger, para te respeitar, mas quantas vezes você foi machucada? E que, embora tudo aconteceu, mas que existem ainda dias a serem conhecidos, histórias a serem continuadas e, claro, cabe a gente fazer essa escolha. Então, o nosso programa vai estar, assim, recheado de muita coisa boa, muita coisa bacana para você ouvir, aprender. E, claro, aqui no nosso chat do YouTube dá para você também deixar sua mensagem, tá? É muito bacana receber o seu feedback, receber tudo que você tem para passar para a gente. Então, manda aqui para a gente, manda todas as informações que você tiver interesse em saber, quiser que a gente traga aqui uma entrevista. Ou, claro, se você também quiser participar, manda para a gente aí o seu direct no Instagram ou aqui no nosso chat do YouTube. Agora, hoje, além de ser um dia bem bacana, bem especial, em que hoje acontece o Bem Viver. Hoje é dia de Bem Viver, as dicas de saúde, entrevistas, qualidade de vida. A gente vai agora para um assunto e já eu chamo aqui Priscila Cel, passo para ela ficar aí com você nesses minutos de conhecimento sobre o seu corpo e, claro, dicas importantes de qualidade de vida e saúde. Olha, essa é uma informação muito triste que deixa também um alerta para todos nós. Um juiz, ele havia passado a noite inteira numa boate, em uma casa de show, bebendo, fumando, ao lado de um acompanhante. No início da manhã, eles saem dessa casa de show, o Uber, que estava na porta, fala, olha, eu estou percebendo que você está um pouco bambo das pernas. Essas foram as palavras do motorista de aplicativo. Ele fala que o juiz estava um pouco desequilibrado e ele percebeu os sinais de embriaguez. Ele tenta chamá-lo para o carro. Ele fala que oferece a corrida e ele nega. Assim, eles entram no carro, o juiz e a acompanhante, e eles seguem em direção a uma avenida bem movimentada. Nesse mesmo momento, estava passando uma ciclista. Isso tudo aconteceu no interior de Araçatuba, em São Paulo. Essa ciclista, ela estava no seu dia normal, indo ao trabalho, quando então ela passa, olha, pela frente do carro. A gente consegue ver aqui nas imagens da câmera de segurança, do circuito, inclusive, de um mercado que fica ao lado direito, a gente consegue ver aqui esses cones. Então, ela vem para esse lado, olha aí, ela surge ali pela lateral esquerda do carro, ela vem chegando, então, na frente e entra à direita. É nesse momento em que o carro acelera e então acontece dela ser atropelada. A gente consegue identificar, olha, que ela está ali, passa a mão no cabelo, toca no ombro e logo em seguida ela entra à direita. Quando ela entra ali à direita, a gente consegue observar também, olha, que o carro dá uma acelerada. Quando a polícia chega até o local, esses trabalhadores que ficavam nesse supermercado contam que eles viram uma movimentação estranha no carro, que a moça, ela teria saído do banco carona e teria ido para o banco do motorista. Ou seja, que o rapaz, o juiz que estava sentado, teria feito alguns movimentos, o que chamou a atenção deles. E quando eles olharam para o veículo, ela estaria saindo do banco carona para ir sentar no colo, no outro banco do motorista. Assim, eles começaram a prestar atenção na cena
E é quando, então, eles observam que segundos depois, uma motocicleta é atingida ali, então, em cheio por esse veículo, por essa caminhonete. O que a gente sabe até o momento é que Thaís Bonatti, ela não sobreviveu. Ela lutou pela vida ainda por 2 dias. Foram 2 dias intensos, passando por todo o acolhimento da família e, além de tudo, por todo o aparato médico. No entanto, ela acabou não sobrevivendo. O juiz, que é um juiz aposentado, ele foi preso em flagrante, passou então pela audiência de custódia no dia seguinte e foi preso por ter pagado a fiança de R$40 mil. A jovem então foi atingida aí por essa caminhonete. A gente sabe até o momento que eles estavam saindo de uma boate, de uma casa de festas, depois de terem bebido. Era por volta de 10h40 quando o veículo se aproxima ali do carro. A gente consegue ver a motocicleta chegando já próximo ao carro. Ou seja, eles vinham ali já próximo um ao outro. No momento em que a ciclista passa à frente do carro, a moça estava sentando ali no colo do juiz. Esses são os relatos das testemunhas que estavam ali observando todo o ato. Logo em seguida, ela é atingida em cheio. A gente sabe até também que a Thaís era auxiliar de cozinha. Ela tinha o sonho de ser humorista, era uma moça alegre, segundo os relatos da família. E ela também estava saindo do trabalho nesse dia quando foi atropelada e morta. A mãe deu uma entrevista também falando sobre o sentimento de injustiça, impunidade ao ver ele solto no dia seguinte, enquanto ela ainda estava ali, olha, enterrando a própria filha. Quando a gente fala e repete milhões de vezes sobre trânsito e bebida alcoólica, a gente sempre sabe, a sua vida está em risco, a vida do outro está em risco. Quando você não está bem, está já apresentando ali os sinais de embriaguez, que é aquela sonolência, a voz embolada, a língua grudando, pegada. Você sente o corpo também ali mais mole, mais solto e até mesmo com desequilíbrio. A gente consegue identificar que essa pessoa não está apta para dirigir um carro. Às vezes, a embriaguez também pode causar sono. Você pode perder ali, olha, por segundos, o seu corpo, o seu equilíbrio para o sono. E uma fechadinha de olho, ó, por mais de um segundinho, pode ser fatal. Fatal para você, fatal para quem está no carro com você, para quem está na frente, para o carro que vem atrás, para quem está passando na pista naquele momento. É muito perigoso, é muito perigoso. Vale ressaltar também que nesse caso, do juiz que atropelou a ciclista, ele disse que só havia bebido 2 cervejas e havia tomado antidepressivo. Quando a polícia chegou no local, ele não quis fazer o teste de bafômetro. Ele recusou. Além dele ter recusado o teste de bafômetro, ele também não quis fazer nenhum tipo de atendimento clínico, o que também poderia ser investigado ali pela equipe médica que fizesse os primeiros socorros, os atendimentos até mesmo nele. No entanto, o que a defesa da acompanhante dele, da companheira que estava no carro, alegou é de que a jovem teria sentado no banco do motorista para assumir a direção do veículo, já que ele estava apresentando sinais de embriaguez. Agora veja, se ela vai para o banco do motorista, o correto é, depois de uma noitada, todo mundo cansado, bebendo, com sono. Com sono eu prevejo, por quê? Porque se ela não estava bebendo, depois, 10 horas da manhã, a pessoa que passou de 11 a 12 horas numa festa, numa casa de shows, no mínimo você vai estar cansado, sua mente vai estar cansada, porque a gente não é robô. Então, se você não usou drogas, se você não bebeu, não está alcoolizado, seu corpo está cansado e precisa descansar. Você vai assumir o volante com uma pessoa bêbada, em plena luz do dia, com esse tanto de veículo passando.
com o carro em movimento. O carro em movimento, ela senta no lugar do juiz, no colo do juiz, para assumir o volante, a direção. Será que não era mais prudente parar o veículo, trocar de lugar? Agora, ela dizer pela defesa que foi assumir o volante ali, né, em movimento, e aconteceu essa tragédia? Uma moça bonita, cheia de vida, trabalhadora, tá? Guerreira. A Thaís Bonatti, ela tinha 24 anos, trabalhava muito. Ela estava ali em pleno final de semana, no sábado, enquanto eles dois estavam saindo de uma noitada. Não é o erro, não é o problema você sair, você viver a vida, até porque essa vida é muito curta. Mas viver a vida tendo consciência e responsabilidade dos seus atos, entendendo que qualquer erro pode ser fatal. Olha aí o que aconteceu com essa jovem. Ela, em um dia normal de trabalho, foi atingida então aí, olha, por essa caminhonete. As imagens aí das câmeras de segurança mostram a caminhonete entrando então na contramão e assim parando por alguns segundos, ou seja, a gente consegue identificar, olha, que ela vem. Caso a gente tenha uma outra imagem também que mostra por outro ângulo. Olha, a Thaís, ela tenta vir pro lado direito. Eu acredito que para se desviar ali dos carros, porque realmente ela está no meio da pista. A bicicleta, a gente sabe, qualquer toquezinho cai no chão. Então a gente consegue entender, olha, que ele está na contramão. Por esse outro ângulo a gente consegue ver. Os rapazes já correm ali para tentar socorrer a Thaís. Então, é o momento que o carro pega em cheio. Olha agora. Às 10 horas da manhã, 45 minutos e 46 segundos, a Thaís foi atingida aí por essa caminhonete. A gente consegue ver que os rapazes que identificaram também essa moça levantando do banco carona, indo para o colo do juiz, eles já tinham observado ali a movimentação no carro. E eles ficaram olhando. Eles ficam então observando ali. Eles ficam observando o trajeto. E é o momento que eles veem a caminhonete atingir a ciclista em cheio. Foi uma tragédia, algo muito triste. Principalmente a gente vendo tudo que vem acontecendo, né? As pessoas, elas não dão importância nem às próprias vidas. A gente vê uma cena como essa acontecendo em plena luz do dia, a mulher saindo do banco carona, seja pelo motivo que for. Agora, dizer que ela tentou assumir o volante de forma prudente, legal e segura é injustificável. Eu acredito que a defesa utilizou essa tese, mas é uma tese que ela pode ser completamente descartada. Por menos que você entenda sobre o direito, você olha prudentemente. 12 horas numa balada, uma via movimentada, você sai do seu lugar para sentar no colo de outra pessoa com o carro em movimento, pode ser tudo menos uma atitude responsável, e eles devem ser punidos, penalizados. Igualmente, foi um crime de autor e coautor. Ela também tem uma parcela de culpa, e muito, muito, muito grande. A Thaís, ela perdeu a vida enquanto ia para o trabalho, e agora, depois de uma fiança de R$40 mil, ela vê ali o autor do seu crime solto. Ou seja, a vida de Thaís tinha um preço, tinha um valor? Será que R$40 mil salvaria a vida de Thaís? Eu acredito que R$40 mil não mude nem um pouco do sofrimento da família e de quem ama a Thaís. Então, que a justiça seja feita, porque casos como esse não devem continuar acontecendo. Quantas pessoas são atropeladas dia após dia? E simplesmente a vida se dá por não valida. Ou seja, paga a fiança, réu primário, sai na audiência de custódia
e segue a vida. E quem não consegue, quem fica preso é a vítima, porque a vida é destruída. Quem fica preso é quem vai para dentro de um caixão, quem é enterrado. Quem continua com a vida, ó, pode passar 7, 10, 15 anos na prisão. Come, bebe, dorme, socializa, trabalha e às vezes a pena é até reduzida por bom comportamento, por trabalho, por isso, por aquilo. Então a gente não sabe nem quais são as leis que nos protegem, porque a justiça, infelizmente, traz tudo isso à tona, né? Esse sofrimento de uma família que, infelizmente, não viu a justiça sendo feita. Mas olha, hoje é dia aqui também de bem viver. Hoje é dia de Priscila Cel. Hoje é dia de dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E você aí de casa, olha, acompanha mais um episódio especial. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí, Bem Viver, Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu vou começar o Bem Viver fazendo uma pergunta para você. Está satisfeito com o seu corpo, com a aparência do seu corpo? Então, tem aquela gordurinha ali que você já tentou tirar na academia e não consegue. Você estava em sobrepeso ou era obeso, reduziu muito, emagreceu muito, né? Reduziu o peso e o corpo não ficou com aquela aparência legal. Ou você estava gestante, teve alguns filhos, a aparência do corpo ficou flácida, os seios, o seu abdômen também não te agrada. Então, se você se enquadra em alguma dessas situações ou algo semelhante, essa entrevista de hoje é para você. Então não perca não, acompanhe aí. Nós vamos falar sobre técnicas inovadoras e modernas sobre cirurgia de contorno corporal. Nós estamos aqui com um especialista que ele é referência no que faz. Ele é um dos grandes nomes da cirurgia plástica aqui na região. É o Dr. João Paulo Nunes. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia, TVI. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, para a gente poder dividir e bater um papo sobre esse assunto que com certeza é muito importante para todas as famílias, né? Em algum momento, alguma mulher, algum homem, com certeza vai precisar pensar nisso aí e cabe a gente levar essa informação para todo mundo. Essa é a nossa missão, né? Levar informação a todos vocês. Doutor, muito obrigada desde já pela presença aqui. O doutor veio de Piauí, viu? Veio de lá de Piauí para poder conceder essa entrevista. E vamos falar aqui, como ele mesmo falou, né? Homens e mulheres podem sim realizar cirurgias, né? Plásticas, que nós vamos falar quais são as opções. E vamos primeiro, antes de começar a falar sobre as técnicas, se apresente um pouco, doutor. Fala a sua formação e sua área de atuação. Maravilha. Meu nome é João Paulo, como a Priscila já falou. Eu sou médico, cirurgião plástico, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sou daqui da região, né? Sou de Piauí. Só que muito cedo eu fui para Salvador para estudar já no colégio, pensando em me preparar para o vestibular. Passei, né, em alguns vestibulares, optei por ficar na Baiana, que é uma faculdade tradicional, né, de décadas, é uma das faculdades mais antigas do país, e sempre pensei em fazer cirurgia. Fiz cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica, ao todo 11 anos de especialização, e nunca pensei em voltar para minha cidade, nunca pensei em voltar para a região. Sempre tive oportunidade de ir para fora do país, ir para São Paulo também, porém, graças ao destino, decidi voltar, ficar perto da família, ficar perto de amigos, e acredito que foi a melhor decisão, né, relacionado à carreira que eu tomei. Muito bom. Maravilha. Você atua lá em Piauí, as cirurgias são realizadas lá e as pessoas ao redor aqui da região, na verdade, vão lá, buscam o seu serviço e operam por lá mesmo. Isso. Na verdade, o meu ponto de apoio fica entre Piauí e Jequié, tá? Que são 2 cidades grandes da região. E a gente montou uma estrutura que é com certeza a gente foca muito em segurança, né? Afinal, a gente está falando de cirurgia, né? E a gente montou uma estrutura que é
uma das maiores do país. Então, quando a gente pensou nisso, quando eu pensei em desenvolver esse projeto, realmente a distância física, ela acaba que é um detalhe. Afinal, existem poucos locais no país que conseguem oferecer o que a gente oferece hoje. Então, sei lá, uma distância de 1 hora, 2 horas, 2 horas e pouco. É muito pouco quando a gente pensa em uma coisa que você vai fazer, talvez, um momento só na sua vida. Então, realmente, vale muito a pena conhecer esse projeto que a gente desenvolveu, né? Vamos conhecer, então, aqui, né? Doutor, vamos, então, iniciar falando sobre essas técnicas de cirurgia de contorno corporal. Isso. Fala o que vem a ser a cirurgia de contorno corporal. Perfeito. Toda cirurgia de contorno corporal, ela visa corrigir alguma alteração que aconteceu ao longo da vida da paciente, seja por gestação, oscilação de peso, efeito sanfona, ou mesmo até uma alteração genética de comportamento do estilo de vida também, tá? Então, nisso a gente está falando de cirurgias onde a gente vai corrigir o músculo que foi aberto na gestação, gorduras localizadas, trabalhar toda a parte de lipoescultura. Então, dentro dessa gama, a gente consegue pensar aí, nas cirurgias de contorno corporal, a gente consegue pensar basicamente em 3 tipos de cirurgia. E aí, dentro desses 3 tipos de cirurgia, a depender do que a paciente pode precisar, a gente pode acrescentar algo a mais de acordo com a necessidade e de acordo também com a indicação e do que é possível ser feito para cada pessoa. E quais seriam essas opções de cirurgia de contorno corporal de acordo com a indicação? Perfeito. Basicamente, vamos começar pelo menos complexo, tá? A gente está falando de uma lipoescultura, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma lipoescultura, a gente suga aquela gordura, a gente absorve ela. E era assim que essa lipoescultura ela foi feita durante anos, tá? Ou seja, você trata aquela camada do meio, que é o tecido subcutâneo, que é a camada gordurosa. Porém, não existia forma de você tratar o músculo na lipoescultura e não existia forma de você tratar a pele. Ou seja, você sugava a gordura e essa pele ficava solta. Então você diminuía medidas do contorno corporal, tirava uma gordura de onde estava sobrando, colocava aonde precisava. Porém, isso poderia gerar uma flacidez, poderia levar a uma irregularidade. E para aqueles conceitos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, tudo bem, né? Os padrões de beleza, eles mudaram muito. Então era aceitável, era ok. Ainda assim, existem bons resultados, porém, tudo avançou. E com isso, vieram novas técnicas modernas e novas tecnologias, onde a gente define essas regiões que estão sendo lipoaspiradas, como abdômen, braço, pernas, onde a gente utiliza de aparelhos para tratar e melhorar essa flacidez. Uma pele que ficou com estrias, uma pele mais fina, com a derme mais fina, para que a gente consiga estimular a produção de colágeno, para que a gente consiga realmente olhar aquilo ali como um todo. Então, isso acaba se aplicando na lipoaspiração, a gente faz ela podendo ser de forma isolada e associado com os outros 2 procedimentos, que basicamente é a abdominoplastia. E dentro dessa abdominoplastia, a gente tem a convencional, que eu sempre associo à lipoescultura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e a gente tem a abdominoplastia minimamente invasiva, que é o que a gente chama de Mila, que é o que? A gente faz uma lipo de definição e a gente fecha essa diástase. Só que, qual é o detalhe? Em uma boa parte das pacientes, a gente consegue evitar uma incisão mais extensa e uma cicatriz, que isso acaba gerando, que acaba sendo uma objeção de muitas mulheres que desejam ter uma recuperação mais rápida, uma cirurgia minimamente invasiva e não ter uma cicatriz resultante daquele procedimento, que em alguns casos se faz necessário, mas que com o avanço da tecnologia já não é mais tão assim. Falando dessa técnica Mila, produção, temos um vídeo, pode passar por gentileza para o doutor explicando como é que é realizada a técnica Mila. Muito bom. Então, olha só, essa é uma paciente, ela é portuguesa, ela veio de Portugal para operar com a gente, porque existem pouco mais de 100 cirurgiões plásticos no mundo que fazem essa cirurgia, e ela tem 47 anos, se cuidava bastante, mas tinha uma diástase e uma flacidez. Olha o antes e o depois, tá vendo? Então, ela veio para cá, esse é o grau de flacidez de pele que ela tinha. Ela tem um percentual de gordura muito baixo, ela se cuida muito, porém,
o que ela fazia na dieta e na atividade física, ela bateu no teto, ela chegou no limite. Então a cirurgia plástica para ela foi muito bem indicada. Qual o problema que a gente tratou para ela e que a gente trata para tantas mulheres assim? A gente fechou a camada mais de baixo, que é o músculo. Ela com 3 filhos, às vezes se você tiver 2 ou até um filho, você vai ter esse músculo aberto, que é o que a gente chama de diástase, que você entende muito bem sobre isso, né, Pri? E a gente tratou muito bem isso, tá? E também a flacidez. Então a gente fez uma lipo de definição. Tudo isso, gente, apenas com 3 pontinhos, tá? E como ela é muito magra e ela tem um biotipo mais quadrado, a gente ainda aproveitou, ainda fizemos o remodelamento de costela nela. Ou seja, a gente ganhou alguns centímetros de cintura, a gente tratou uma flacidez sem precisar de um corte, ou seja, 3 pontinhos na linha do biquíni. Pasmem, acreditem, ela voltou para Portugal com menos de 20 dias. Tá? Então é isso que a gente fala sobre uma cirurgia bem executada, com um bom preparo. Isso faz com que o seu pós-operatório seja mais tranquilo e faz com que você se recupere com menos incômodos, com menos roxo, menos dor e de uma forma mais acelerada. Excelente resultado, hein, doutor? Ficou muito bom. Excelente resultado. Mas esse resultado, ele depende do cirurgião, com certeza, mas principalmente depende da paciente. Essa técnica, você falou que são 3 furinhos, 3 pontinhos. Isso. Quem tem a cicatriz da cesariana, vocês conseguem já aproveitar aquela camadinha? É a mesma coisa que fazer uma mini abdominoplastia, doutor, ou não? É diferente um pouco, porque você não abre tanto assim, tá? Porém, geralmente, quando alguma mulher já tem uma cicatriz da cesárea, eu aproveito aquela cicatriz para não fazer uma cicatriz adicional e aproveito que tô lá, já refino aquela cicatriz, já deixo já com um toque um pouco mais do cirurgião plástico, posiciono essa cicatriz talvez um pouco mais abaixo. Então, aquele momento que a paciente ela tá sendo operada por mim, é um momento pra gente fazer leves melhorias que acabam incomodando ela. Então, essa cicatriz da cesárea, que geralmente tem uma retração, tem uma fibrose, tem uma flacidezinha, fica aquele pezinho de barriga quebrado, sabe? Que você deve acompanhar muito com as suas pacientes. Então, a gente aproveita e já refina essa cicatriz também. Então, ela é minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Por quê? Porque a gente pode fazer ela de 2 formas. Ou por videolaparoscopia, ou então a gente pode fazer por robô, tá? Então a gente utiliza hoje, faz com esses 3 pontinhos, a gente passa a câmera de vídeo e a gente traz um fio especial, é um fio farpado, e a gente vem fechando esse músculo pela técnica por vídeo. Então, só para entender, essa técnica, Mila, ela é o fechamento, a aproximação dos músculos. Então existe uma sutura desses músculos. Existe uma sutura. E pode associar com a lipo, né? Sempre associa com a lipo. Então a gente aborda as 3 camadas. No músculo a gente fecha a diástase. Eu faço uma técnica, o graft, que a gente fortalece esses músculos. O que é que você nota muito na sua prática? Muitas mulheres têm uma diástase, porém elas também têm um enfraquecimento daquela parede muscular. E aí elas vão no cirurgião plástico, fecham aquela diástase, mas ainda continuam com a protusão abdominal. Exatamente. Exato. E elas ficam se perguntando, o que aconteceu com a minha cirurgia? Só que o músculo está fechado, mas esse músculo ele passou tanto tempo meio que fora do lugar que ele atrofiou. Ou então ela, pelo estilo de vida dela, ela nunca fortaleceu aquele músculo como deveria. Com essa técnica, o graft, o que a gente faz? A gente pega essa gordura, a gordura ela tem células tronco, e a gente coloca dentro dos metâmeros do reto abdominal e também do oblíquo interno. Então a gente aumenta a espessura desse músculo, a gente aumenta aquele pack muscular, e isso é como se fosse uma corda que está frouxa, então a gente estica. Então é comprovado cientificamente por artigos que esse músculo ele aumenta a espessura, ele aumenta a sua força em até 26% fora do fechamento da diástase. Então eu faço essa técnica graft para todos os meus casos, seja de abdominoplastia convencional, seja para Mila ou seja para lipo de definição. Nossa, que incrível, doutor. Então ele ajuda até a sustentar mais. Ajuda a sustentar. É uma sustentação a mais, né? Sim. Interessante. Ajuda a sustentar, mas eu sempre falo, a gente, com a experiência a gente vai vendo, né, identificando o perfil de paciente, e se eu pudesse, para mim, essa conscientização muscular, o LPF, isso deve fazer parte da rotina de toda mulher.
você que é mulher, com certeza você tem que aprender a conhecer seu corpo, você tem que aprender a observar o que é que você pode melhorar. E se você vai passar por uma gestação, passou, isso aí de você trabalhar e tonificar o seu músculo, isso você tem que fazer antes, depois da cirurgia e da gestação também. O doutor João Paulo tem me indicado bastante os pacientes, né, as pacientes que planejam realizar a cirurgia, porque isso é todo um preparo, né, a parte dele de realizar o fechamento de diástase, a pele, né, doutor, a flacidez, as técnicas que ele já vai falar já aqui, que pode ajudar a colar essa pele também no músculo. Então tudo isso o médico ele pode sim fazer. Mas, como ele mesmo disse, é um músculo que ficou inativo por muito tempo, ela não sabe trabalhar bem essa musculatura, então pode ainda ajudar muito mais o resultado final dessa cirurgia, se houver esse preparo antes. Então, o LPF também, né, faz parte aí de todo esse resultado, né doutor, de sucesso que o doutor João Paulo tem apresentado aqui para todos vocês. Com certeza. Hoje a gente vive num mundo onde as coisas são muito fáceis, tá? E pelas coisas serem muito fáceis, a gente acaba esquecendo o quão é importante a gente se esforçar para ter determinado sucesso naquilo ali. Um cirurgião plástico, um nutricionista, né, um fisioterapeuta, um nutrólogo, ele vai te guiar por aquele caminho que você não conhece. Porém, o seu esforço e o sucesso daquele tratamento, daquilo ali que você quer fazer, ele passa necessariamente por você. Não existe como você delegar isso, não existe como você comprar isso. Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes? Escolha bem alguém que você confie, né? Para qualquer coisa que seja, mas lembre-se que você precisa fazer o seu 50%, porque senão, se você não mudar seu estilo de vida, se você não se empenhar naquilo ali, a chance de talvez não ficar como poderia ficar no seu potencial genético, aquele tratamento talvez não vai ser tão bacana assim. Exatamente, tem que ter a parte de todo mundo, De né? todo mundo, com certeza. Doutor, explica pra gente aqui a diferença entre lipo de definição e lipoabdominoplastia. Perfeito. Então, o que acontece? Na lipo de definição, é aquilo ali que eu falei. A gente vai trabalhar, vamos fazer uma lipoaspiração, né? A gente vai retirar aquela gordura que está sobrando, que existe aquilo ali no pé da barriga, nos flancos, aquilo ali que realmente interfere no contorno corporal. E, além de fazer a lipo, eu vou tratar a pele, fazendo a utilização de aparelhos para grudar essa pele, para que ela não fique solta. Então, tanto jato de plasma como o Morpheus são duas tecnologias que a gente utiliza nas nossas lipoaspirações. E por mais que o músculo não esteja aberto, mas a gente acaba fortalecendo ele fazendo essa technical graft. Então hoje, toda lipo Ultra HD, lipo de definição, as mais modernas, todo cirurgião plástico que você ouvir, que você pesquisar, ele com certeza ele está fazendo isso aí, tá? Então faz a lipo, trabalha o músculo fortalecendo, não é fechando, tá? Porque ele não está aberto, mas é fortalecendo ele e tratando a pele. Basicamente é isso. Na lipoabdominoplastia é o que? Você faz uma abdominoplastia, ou seja, você fecha essa diástase, você retira o excesso da pele. A gente geralmente são mulheres que têm um abdômen avental, que têm pele com bastante estrias. São pessoas que ou gestaram, ou seja, o útero cresceu, o bebê se desenvolveu, aquele músculo que estava fechado, ele se abriu, e esse músculo precisa ser fechado de volta, trabalhar essa diástase. E dessa forma a gente trabalha o músculo, tá? A gordura, eu sempre vou lipoaspirar. Toda abdominoplastia minha, ela nunca é uma abdominoplastia simples. Por quê? Porque se eu não tratar a camada da gordura, vai ficar tipo algumas mulheres que quando você vai na praia, Pri, aí você olha, bate o olho no abdômen dela e você fala assim, cara de plástica. Sabe por que isso? Porque não foi feita uma lipoaspiração, ou então porque ela acabou engordando, obviamente, tá? Mas quando a gente faz uma lipo na abdominoplastia, a gente consegue definir mais esse abdômen e trazer uma naturalidade para esse abdômen que está sendo
abordado ali naquela cirurgia. E a gente tira o estigma da abdominoplastia, que é o que a maioria das mulheres tem medo, né? De ficar um abdômen sem curvatura, de ficar um umbigo estranho, artificial. Né? Então, você que me acompanha no Instagram, você vê, a gente tem lá as abdominoplastias que a gente faz, tá? Tem uma cicatriz bem posicionada na linha do biquíni, porém, é uma paciente que ela vai botar uma roupa, ela vai botar um biquíni, ela vai botar uma calcinha de renda e ninguém nem vai saber que ela fez uma abdominoplastia. É realmente uma naturalidade que a gente quer entregar para as nossas pacientes. E isso é a técnica moderna, tá? E por que a lipoaspiração ela também é importante? Porque além de deixar esse abdômen natural, o que a gente faz também? A gente esculpe as costas, o dorso e isso a cintura paciente, evitando que ela fique quadrada. A gente remodela o bumbum. Por quê? Eu vou pegar aquela gordura e vou jogar fora? Não. Eu vou pegar aquela gordura, trabalhar, projetar um pouco mais o bumbum, arredondar um pouco mais para trabalhar aquele buraquinho que fica do lado, que é a depressão trocantérica, sabe? Tudo de uma forma também natural. Nada exagerado, nada extravagante, né? Pelo menos essa é a minha forma de pensar e é também a forma das pacientes que me procuram. Bom, a naturalidade, corrigindo um problema, né, doutor? De forma natural, o que é o ideal, do que ficar aquela coisa artificial para mostrar que foi feita a cirurgia plástica. Então, quanto mais natural, né, melhor o resultado para a paciente também não se sentir vista. Tem gente que tem vergonha de dizer que fez cirurgia plástica, mas sendo um resultado natural do bumbum, né, ou do seu abdômen, da mama que seja, né, da mama também. Exato. A naturalidade, ela é sempre bem-vinda, né? Perfeito. Eu acho que durante muito tempo, os tratamentos estéticos, eles acabaram, eles avançaram, mas eles avançaram muito ao ponto de gerar até uma artificialidade. Uhum. Então, a gente vê muita gente que faz rosto, que faz nariz, que faz mama, né? Então, isso é meio que cíclico, tá, gente? Isso acontece muito em todas as áreas de estética, inclusive na cirurgia plástica. E o que a gente está vivendo hoje é uma busca, é meio que um retorno. Opa, foi passado da linha, então o cirurgião, ele que se identifica com isso, obviamente, ele quer uma coisa mais natural. Não quer aquela mama mais tão grande como era no início dos anos 2000, sabe? Uma prótese de 500, uma prótese de 400. Não existe mais isso. Não quer um abdômen muito estigmatizado. Quer uma coisa realmente, uma naturalidade. Eu acho que isso é o que está vigente hoje, é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. Isso viraliza muito na internet, né? Aqueles memes daquelas mulheres que fizeram preenchimento, fizeram harmonização facial, botaram muita coisa na boca e ficou até estranho, né? Então, muita gente ficou com preconceito da harmonização, da cosmiatria por conta disso. Mas hoje a gente volta para uma naturalidade, a gente volta para uma elegância e isso tá em tudo. No rosto, na face, no corpo. O doutor falou uma coisa bem interessante, que realmente houve um avanço, né, notório das técnicas, e também um avanço, né, algo muito mais comum, essa questão de ser às vezes exagerado. Mas o doutor já falou aqui de vários recursos, ele vai até citar novamente aqui, de tantos recursos disponíveis, você consegue trazer essa naturalidade. Você já chegou a falar dessa técnica do Morpheus? Isso. Do remodelamento de costela. Fala um pouco dessas técnicas que compõem a cirurgia de contorno corporal e que vão dar mais naturalidade a esse paciente, né, que busca o seu serviço. Então, hoje a gente tem que saber indicar, tá? Existem pacientes que vão se beneficiar ainda de retirar uma pele, em qualquer região que seja, no braço, numa coxa, o que quer que seja. Porém, com o avanço das tecnologias, nós evitamos cortes que antes eram muito comuns. Então, uma boa parte das pacientes hoje, elas se beneficiam de não precisar fazer um corte em um braço, em um abdômen, em uma coxa. Ou seja, quando a gente faz um corte, a gente, consequentemente, isso melhora o contorno, tira aquela flacidez, mas a gente bota na balança. E qual é o lado que a gente tem que ceder? Você vai ter uma cicatriz, tá? E muita gente, às vezes, para naquilo ali, fala assim, para ter uma cicatriz eu prefiro não, né? Aí tem que ver o que é que vale a pena para cada um, tá bom? Mas, o que a gente tem que entender é que
com essas tecnologias, a gente evita cortes, a gente evita cicatrizes, a gente evita pós-operatórios mais extensos, né? E o Morpheus, ele é um aparelho, tá? Eu acho que tem até um material que eu produzi aí também. Tem um vídeo, produção, pode colocar, por gentileza, para ele explicando. Pode Isso, falar. exatamente. Então, assim, a gente tem hoje um aparato de tecnologias, são várias tecnologias, desde trazer mais segurança, não é só resultado não, tá, gente? É para trazer mais segurança para a cirurgia. Então, esse é o vídeo de uma lipo de definição. Não é esse, é outro, Cássio. É outro. Tá na sequência. Esse aí, perfeito. Esse aí é o Morpheus, tá vendo? Então, é um aparelho que pode ser feito tanto no momento da cirurgia, como feito também em consultório. E é minimamente invasivo, ou seja, ele vem para tratar a flacidez de pele, tá? Eles são umas ponteiras microagulhadas, revestidas mesmo, e ele, através da radiofrequência e do microagulhamento, ele melhora a qualidade da pele. Ele rejuvenesce essa pele. É de imediato? De imediato. Ele é de imediato, tá? E uma pele tratada com Morpheus ou com jato de plasma é uma pele que não é que ela não vai envelhecer nunca mais, porque isso não existe, tá? Mas é uma pele que, com o passar dos anos, ela vai sofrer menos com o envelhecimento. Por quê? Porque a produção de colágeno, né, quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno por ano. E essa produção de colágeno, ela é reativada, ela é estimulada novamente com os usos desses aparelhos. Então a pele ela fica mais firme, a pele ela fica mais jovial. Uma região que tem celulite é beneficiada disso, uma região que tem estrias é beneficiada com o uso desses aparelhos. Tá? Qual seria o mecanismo para agir desse aparelho e causar esse estímulo de colágeno, essa aproximação, pode chamar de aproximação da pele com o músculo, né? Basicamente isso, ele melhora a qualidade. Então, solta o vídeo aí pra gente ver. Se a gente for ver, ele tem 40 ponteirinhas, essa é a ponteira corporal, tá? E ela vai em até 7 camadas da pele. Então, ela indo até 7 camadas da pele, ela consegue trabalhar de acordo com essa camada da pele e levar um estímulo, né? Levar uma energia, e essa energia ela vai causar uma retração imediata naquilo ali, melhorando a qualidade da pele e, consequentemente, no pós, ela também vai estimular a produção de colágeno nos meses seguintes. Tá? Quando feito de forma isolada, você faz e você pode repetir daqui 2 meses e fazendo isso até 3 ciclos, tá bom? Essa técnica, doutor, desculpa interromper, é só para eu entender, só é feito em centro cirúrgico? Não, dá para ser feito em consultório também. Quem não quiser, não tiver indicação para cirurgia plástica, pode realizar em clínica? Pode. Em consultório? Pode. Inclusive, por que o Morpheus é muito bom? Por exemplo, esses famosos todos, eles acabam fazendo. Por quê? Porque tem um efeito imediato. Você não precisa usar cinta, você não precisa fazer pós-operatório. Então você faz de manhã, de tarde você pode levar sua filha no balé, você pode estar trabalhando no dia seguinte. Então você não fica... você não abre mão de dias de trabalho, você não abre mão de dias longe da sua família para fazer esse procedimento. Muito bom, muito bom. E dá para ser feito no consultório, ou seja, muita gente que fala assim, poxa, eu quero melhorar essa qualidade de pele, um interno de coxa, uma papada, melhorar aqui o melasma. Então ele acaba melhorando mesmo até isso melasma? Até melasma. Anestesia local? Como seria? Dá para ser feito, né? Então aí depende muito do que acontece. Dá para ser feito com anestesia local, tá? E dá para ser feito com a sedação. Na minha clínica, eu montei um espaço para que minha paciente, eu prezo muito, não só pela segurança, mas eu prezo também pelo conforto. Então, não é que é uma dor muito grande, não é. É um pequeno, é como se fosse fazer um botox ou tirar trabalhar a sobrancelha, por exemplo. Mas a depender da energia que você utiliza, quanto mais energia, melhor o resultado. Obviamente, só que você acaba fazendo com que esse estímulo seja maior. Então, aumenta um pouco a sensibilidade no momento. Então, hoje, as minhas pacientes tem anestesistas na nossa equipe que vai lá, faz uma sedaçãozinha, uma coisa rápida, desligou a medicação, você já está pronta para ir embora. Então, é bem tranquilo. Então, eu prezo
principalmente também pela comodidade, pela praticidade, para que você faça e depois, se você quiser fazer novamente, você pode fazer também. Maravilha. Produção, tem um outro vídeo que o doutor vai falar agora sobre remodelamento de costelas. É o próximo, não é esse não. É esse. Fala, doutor, um pouquinho do remodelamento de costelas e diz se tem algum paciente que tem alguma restrição para fazer essa técnica. Vamos lá. Então, o que acontece? O remodelamento de costela é algo... até no final tem um resultado de uma lipo de definição, tá vendo, Priscila? Essa paciente é uma paciente de 22 anos, de Feira de Santana, ela malha muito. Vai ser o próximo agora, ó. Tá vendo? Remodelamento de costela e a lipo de definição do abdômen, tá? Excelente. Excelente, tá vendo? Você vai dizer que essa mulher fez uma lipoaspiração? Não vai dizer, né? Não vai dizer. Exato. Como dizer. Exatamente. E esse remodelamento, como que acontece? A costela é quebrada? Todo mundo tem essa dúvida, né? Quebra a costela, tira a costela, o que acontece com... Então, há mais ou menos uns 20 anos, quando surgiu a cirurgia de costela, ela surgiu com a retirada, tá? Ou seja, quando você retira, é um procedimento mais invasivo. Porém, isso evoluiu, né? E se viu que você não precisa retirar a costela. Existem basicamente alguns biotipos de corpo da mulher. Tem mulheres que já são acinturadas por natureza e não vão precisar do remodelamento de costela. Porém, tem mulheres que, mesmo fazendo a lipoaspiração, mesmo passando o jato de plasma, ela vai ter um corpo mais quadrado, porque é genético dela, tá? E aí, tudo avança, né? Poxa, o cirurgião chega lá e fala assim, eu queria deixar esse corpo um pouco mais acinturado, um pouco mais afeminado. E surgiu o remodelamento de costela. O ser humano tem 12 costelas, nós temos 12 costelas, a maioria de nós, tá? E a gente trabalha as últimas 3 costelas. Então, a 12ª, a 11ª e a 10ª. E a gente só remodela, como o nome fala. Então, você não resseca, você não retira, você remodela. Então, a gente vem com um aparelho que se chama piezo. Então, solta o vídeo aí de novo. Esse aparelho, ele é utilizado há muitos anos em várias especialidades de ortopedia, cirurgia bucomaxilofacial. E a gente enfraquece a parte de fora dessas 3 últimas costelas. E ao enfraquecer essas 3 últimas costelas, ao invés dela ficar aberta, a gente muda a angulação. Então ela vai continuar lá, ela vai continuar protegendo os órgãos, ela não vai ser retirada com apenas um pontinho que a gente nem consegue enxergar direito depois no pós-operatório. A gente muda essa angulação e a gente consegue fazer com que aquele corpo antes quadrado seja um corpo mais acinturado, um corpo mais feminino. Então hoje, sempre que eu posso indicar, a gente faz o remodelamento de costela na mila, na abdominoplastia, na lipo de definição. Por quê? Porque é um artifício a mais que a gente tem que olhar a paciente como um todo, né? Eu até postei um vídeo ontem que o cirurgião hoje em dia, ele não pode ser um tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? É uma paciente chegar lá e falar assim, eu quero reduzir minha mama, eu quero fazer uma abdominoplastia. Você tem que olhar a sua paciente como um todo, né? O médico atual, ele tem que ver por que aquela paciente está ali, sentada na sua frente, né? Qual é o objetivo que ela está buscando uma cirurgia plástica? Será que ela está passando por um momento difícil no casamento e ela acha que a cirurgia vai resolver isso? Essa paciente, talvez, ela não tenha indicação de fazer a cirurgia plástica. Será que ela está em algum momento de dificuldade na vida pessoal dela e ela acha que se ela melhorar o corpo, a cirurgia plástica vai resolver as outras coisas? E o especialista, qualquer ele que seja, ele tem que olhar a paciente e explicar para ela qual o procedimento que ela está querendo fazer e, por vezes, qual é o melhor procedimento para ela. E nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Eu vou repetir, nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então hoje, eu invisto muito tempo, eu não perco tempo, eu invisto muito tempo explicando para minha paciente qual é o melhor procedimento para ela. Por isso que é importante a consulta, né, doutor? Por isso que é importante a consulta. Inicial Por isso que é importante a consulta. Então, eu atendo muitas mulheres que operaram, fizeram uma abdominoplastia e elas voltam vêm no meu consultório, né? Operaram em outro lugar, vêm no meu consultório, falam assim, poxa doutor, eu fiz uma abdominoplastia e eu não gostei. A
Aí eu falo, tá, e por que você acha que isso aconteceu? Ah, foi porque eu fiquei quadrada. Tá, mas foi feita uma lipoaspiração? Não, eu não quis fazer lipoaspiração. Você emagreceu para fazer sua cirurgia? Não, eu não quis emagrecer para fazer a cirurgia. Então, o profissional, ele foi lá e ele fez o que a paciente pediu. Mas eu nunca quis fazer só isso, entendeu? Eu sempre quis, não era operar em si, o meu objetivo principal, tanto eu como todas as pessoas que trabalham na minha clínica, elas sabem, o objetivo principal é fazer com que a nossa paciente fique feliz, tá? E por vezes, precisar que ela emagreça, ensinar ela a comer. Então na minha equipe tem nutricionista, na minha equipe tem psicólogo. Pacientes que hoje estão com ansiedade, elas vão se preparar para passar por aquela cirurgia. Você tem toda uma estrutura, tem toda uma estrutura preparada. Não opera o paciente acima do peso. Pacientes que estão passando por um momento de dificuldade na vida, a nossa psicóloga interfere, adia a cirurgia um pouco mais, entra ali para fazer técnicas para ajudar ela a passar por aquele período. E isso sim vai fazer com que a gente olhe para você como um todo e vai fazer com que aquela experiência seja uma experiência boa, seja uma experiência onde você se sinta acolhida e que nós dois tenhamos alcançado o maior benefício de todos, que é a sua segurança no procedimento e a sua felicidade. Acho que é por isso, a gente estava conversando antes de começar o programa e a gente viu que a gente tem muita gente em comum. É verdade. Né? E graças a Deus, são pessoas ótimas, muitas pessoas do bem e que indicam realmente o meu trabalho e indicam o seu trabalho também, né? Por quê? Porque eu acho que o profissional hoje, ele tem que olhar o paciente como um todo. Como um todo. Se não tiver esse olhar, que é justamente isso que ele disse, a equipe dele tem nutricionista, tem psicólogo, então não é só simplesmente vou operar o paciente e pronto. Então existe uma equipe estruturada e, inclusive, eu iria até perguntar sobre o local. A estrutura hospitalar necessária. Então, assim, você tem uma equipe completa, mas essa estrutura hospitalar, ela como que deve ser? Ela tem que ter UTI, depende do procedimento cirúrgico, como seria isso? Olha só, você tem que buscar um local para fazer sua cirurgia onde te dê segurança, tá bom? Então, hoje, a gente opera em hospital, a gente opera no local onde tem centro cirúrgico, onde tem respirador, onde tem monitoração, onde tem equipe de anestesia. Isso é muito importante. A gente está vendo uma banalização dos procedimentos estéticos. Muita gente que nem médico ou que nem cirurgião fazendo um monte de loucura em consultório, tá? Então, gente, não brinquem com a saúde de vocês, tá? Isso aí é muito, muito importante mesmo. E eu optei por fazer minhas cirurgias em hospital, tá? Então, um hospital onde tem todo o equipamento necessário, equipe de anestesia, a gente tem laboratório, raio-x, tomografia, e o centro cirúrgico, ele por si só, ele já fornece todo esse aparato que a paciente precisa, tá? O local que eu opero é um local que a gente está com milhares de pacientes operados, a gente não tem infecção, graças a Deus. Eu espero que continuamos assim, né? Porque muita coisa não está no controle do profissional, e é um centro cirúrgico que funciona muito bem. Tá, então isso é bem bacana. A depender do porte de cirurgia, eu não faço cirurgias acima de 6 horas, acima de 7 horas, tá? Não faço. A paciente, ela pode me pedir o que for, eu não vou fazer. Por quê? Porque cirurgias longas estão associadas com complicações. Estão associadas com trombose, estão associadas com infecção. O corpo, ele tem um limite do que ele aguenta. Então, nossa cirurgia, seja de retirada de gordura, retirada de pele, tempo cirúrgico, vão abranger sempre isso. Então, a gente sempre vai prezar por isso aí. Então, basicamente, é o que a gente preza. E graças a Deus, todas as nossas pacientes estão bem. Que bom. Estão maravilhosas. Por quê? Porque a gente se prepara para a cirurgia. Sim. Então, operar acima do peso, o risco de complicação aumenta, né? Trombose aumenta. Então, hoje a gente investiga a paciente como um todo para levar ela para aquele centro cirúrgico. Tem toda uma preparação, né? Exato. Doutor, nós falamos aqui de cirurgias de contorno corporal, focamos muito no abdômen, mas existem outras técnicas, né, que você realiza. Tem um vídeo aí, produção, vê por gentileza, acho que é uma de cirurgia de mama. E pode falar também, citar outras opções de cirurgia que você faz, né, de contorno corporal. O cirurgião plástico hoje, ele tem que escolher basicamente
áreas e nichos de atuação, porque a cirurgia plástica ela avançou muito nos últimos anos. Então, a dedicação nos bastidores para frequentar cursos, eventos, aprimoramentos é muito necessário, senão você não vai estar entregando o melhor para o seu paciente. Então, basicamente, eu hoje foco em cirurgia de contorno corporal e cirurgias mamárias. E uma coisa que me deixa muito entusiasmado é que hoje existe a opção da gente fazer cirurgias com cicatrizes mínimas na mama. Lembra no início que eu falei que a cicatriz ela é realmente algo que as mulheres elas têm uma objeção muito grande? Então hoje você com certeza conhece mulheres que operaram cirurgia de mama e que a cicatriz juntou no meio, ou que veio até as costas, tá? Então hoje a gente consegue evitar que aquela cicatriz junte no meio. A gente consegue evitar em muitos casos uma cicatriz que se alonga para as costas, porque a gente tem cicatriz reduzida, tá? Essa técnica surgiu, na verdade, não foi com o objetivo de deixar a cicatriz menor, mas foi com o objetivo de melhorar a segurança da areola. Um risco muito grande de uma cirurgia, principalmente em mulheres que têm uma mama muito grande, muito caída, é que quanto mais esse bico do peito sobe, maior é o risco de ter uma necrose de areola. Então foi desenvolvida essa técnica para dar uma segurança areolar, ou seja, existe 4 vezes, essa técnica é 4 vezes mais segura do que a técnica convencional. Ou seja, essa areola sobe com mais segurança, com menor risco de uma congestão, de uma necrose e, pasme, preserva mais a sensibilidade do bico do peito. Então muitas mulheres que ficam com medo de operar porque tem medo de perder a sensibilidade, a gente nota na prática que essas pacientes elas preservam total ou quase total em grande parte a sensibilidade do bico do peito e de quebra ainda ganha uma cicatriz pequena. Tudo avançou, né? Doutor, qual mensagem você deixaria para as pacientes ou os pacientes que de uma forma geral também homens e mulheres buscam o seu trabalho, quem deseja realizar uma transformação? Qual a mensagem que você deixa? Qual o convite que você faz para as pessoas conhecerem a sua clínica em Piauí? Deixa também sua rede social, o telefone de contato, para que todos conheçam o seu trabalho. Maravilha. A mensagem que eu tenho para falar hoje é o seguinte: quebre o tabu. Cirurgia plástica, ela não é só estética, tá? Um corpo que sofreu alterações, seja por um emagrecimento severo, alterações de gestação, isso vai impactar diretamente na sua qualidade de vida, no seu casamento, em como que você produz no seu trabalho. E você estar bem consigo mesmo é muito bom. Vai fazer você ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empresária melhor, né? Isso também vale para o homem. E a cirurgia plástica, quando bem indicada e bem executada, ela tem o poder de auxiliar na sua transformação. Você ainda será o grande responsável pelo sucesso da sua cirurgia, pelo sucesso de tudo na sua vida. Mas quando você busca uma equipe capacitada, um profissional habilitado para entender o que é que você precisa e te conduzir durante toda essa jornada, isso se torna algo muito mais tranquilo, tá? A cirurgia plástica hoje ela é muito segura. Segurança para mim ela vem antes, inclusive, de um resultado estético agradável, tá? E você pode ter certeza, né? Não é que eu sou o melhor cirurgião plástico do mundo, eu não sou. Existem centenas de cirurgiões plásticos muito bons, mas uma coisa eu posso garantir para as minhas pacientes: o que tem de mais seguro, o que tem de mais moderno no mundo é o que a gente faz hoje na nossa realidade, no nosso dia a dia. E graças a Deus a gente tem colhido bons frutos disso aí. A gente recebe paciente não só da região, mas do Brasil todo e de outros países também que vêm para operar aqui com a gente. Então deixa aí sua rede social para que todo mundo siga e acompanhe seu trabalho, doutor. Pode me seguir, tá? Doutor João Paulo Plástica. A gente está em todos os canais de comunicação: Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. E com certeza buscar essa informação ela é muito necessária. Pesquise bastante antes de você fazer seu procedimento, e a gente foca muito em informação. E lá, principalmente no YouTube e no Instagram, Dr. João Paulo Plástica, você vai encontrar bastante isso, e você vai entender até nos bastidores
como que funciona uma cirurgia, como que funciona uma consulta. Para mim, vai ser uma satisfação cuidar de você e cuidar de alguém da sua família, não só eu, mas como toda a minha equipe. Doutor, muito obrigada. Adoramos a sua presença aqui, por ter compartilhado tantas técnicas inovadoras dos tipos de cirurgias, né, para elevar a autoestima dessas pacientes, dos pacientes de uma forma geral que buscam melhorar, né, estar bem consigo mesmo, né? E nós só temos a agradecer pela sua presença, por ter se deslocado de lá de Piauí, né, vir aqui até a nós do Bem Viver para compartilhar, né, poder compartilhar com todos os nossos telespectadores. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui com você hoje, estar aqui com todo mundo que está assistindo e estou à disposição para tirar qualquer dúvida que seja. E vou continuar mandando paciente para você, viu? Pode mandar. Todas elas estão maravilhosas. Você faz milagre, viu, Pri? Não, eu só faço complementar o seu resultado, somente. É que o LPF realmente tem associado. A gente prepara a paciente para a cirurgia, faz a cirurgia, depois vem para mim de novo e a gente deixa a paciente mais lapidada possível. Muito obrigada, doutor. E obrigada a você também aí de casa que está nos assistindo. Não esqueça que o nosso encontro é semanal, toda terça-feira às 10h30, aqui no Bem Viver. Muito obrigada. Olha, depois de todas essas dicas de como escolher o seu procedimento estético, a sua cirurgia e, claro, um bom profissional, porque tudo isso, além de trazer um pós-operatório com segurança, o seu resultado também pode ser, olha, do jeito que você sonhou. Nesse mundo em que a estética, o sonho em mudar de vida e, claro, mudar o seu corpo, todas aquelas imperfeições podem ser reais. Então, quando a gente vê alguns procedimentos que tiveram tanto um pós-operatório chatinho, onde a pessoa está mais vulnerável, ou um procedimento que deu errado, a hora da escolha do procedimento e do profissional faz toda a diferença. Então, algumas pessoas precisam perder peso, outras ganhar. E por isso é importante sempre você assistir aqui o Bem Viver, com muitas dicas aí, olha, importantes para você de casa que sempre nos assiste. Olha, eu tenho uma notícia aqui que ela deixa o coração partido, o coração na mão. Uma criança de 3 anos foi flagrada por câmeras de segurança andando na rua tarde à noite, durante a madrugada, enquanto a mãe estava em um baile funk. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. A gente tem as imagens aí, olha, e quando a gente se fala em criança, em algo tão pequenininho e indefeso, a gente consegue imaginar o quê? Está dentro de casa, protegido. Isso aconteceu, gente, e quando as pessoas começaram a ver essa criança na rua, começaram a se questionar onde estaria a mãe, se ela teria fugido de casa, onde morava. Porém, ela ficou ali mesmo no bairro. Alguns moradores conseguiram identificar, então, de qual residência a criança era, até mesmo por onde a câmera de segurança estava. Aí, quando se fala em uma criança de 3 anos, olha, de fraldinha, a gente vê o quanto está vulnerável, né? A polícia militar foi acionada. A mãe é uma mulher de 19 anos que foi presa, então, sob suspeita de abandono de incapaz por sair para um baile funk e deixar a criança em casa sozinha. A gente sabe que é uma menininha de 3 anos. A polícia acolheu e quando identificou a mãe, segundo o boletim de ocorrência, ela confessou ter deixado a filha dormindo em casa para ir ao baile funk. Segundo o Conselho Tutelar da região, a mesma mulher já tinha outros casos de abandono registrados. A mãe foi encaminhada, então, ao 6º Distrito Policial. É muito triste, né, quando a gente vê tudo isso, quando a criança passa por todo esse sofrimento, né? Eu acredito que não deve se normalizar. Criança sozinho em casa, não existe isso. Ah, mas dormiu, meu filho é muito quietinho, comportado. Nada de deixar a criança em casa, tá? Há quem deixa criança com outra criança. Gente, isso é uma tragédia. É uma tragédia. Olha aí, a criança na rua,
sozinha. Olha aí um carro passando ao lado, um veículo passando ao lado. Tem gente mal intencionada na rua. Veículos passando. Animais. É assim, muito perigoso. Olha aí, um bebezinho, gente, descalça, uma menininha. É uma menina de 3 anos de idade com a fralda. Porque a mãe resolveu ir pro baile funk, curtir a noitada, o final de semana e deixar a criança em casa. Não é normal. Não se deve naturalizar, normalizar, achar que, ai, mas ela é jovem, e deixar uma criança de 3 anos em casa é o normal? Se acontecesse algo com essa criança, ele é um bebê, é só um bebê de 3 anos, olha aí, a gente consegue ver veículos passando, e já era tarde à noite, já era madrugada quando isso tudo aconteceu. De fato, é um susto tremendo para todo mundo ali da região, né? As pessoas de bom caráter, quando vê uma criança numa situação como essa, já sente. E ainda bem que ela foi encontrada ali por pessoas do bem, que chamaram a polícia e localizaram então a mãe e conseguiram deixá-la em segurança. Essa daí é uma imagem que dói demais o coração da gente, né? Eu tenho criança pequena em casa, tenho uma irmãzinha de 5 anos e nunca, em hipótese alguma, imaginei deixar ela em casa dormindo sozinha. Deus que me livre, dá um susto para quem ama, para quem entende que é inocente, que é vulnerável, que não sabe o que está fazendo ou o que está acontecendo. É de fato assim um susto muito grande, né, para todos nós. Mas que bom que essa história está tendo um desfecho correto, né? A criança foi encontrada por pessoas do bem e ficou ali sob proteção também da Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Hoje também é dia de Dalila Reis, o quadro Os 10%. Olha, você de casa vai acompanhar motivação profissional, aquelas dicas para você de casa empreendedor, para você que tem vontade, ou que está passando por uma fase difícil e quer se reencontrar no mercado de trabalho. Chegou aí as suas dicas especial. Pode rodar a vinheta porque vem aí Dalila Reis, Os 10%. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Eu estou aqui feliz em poder contribuir com o seu crescimento sempre. E eu quero já começar dizendo que existem níveis para o seu sucesso. Quando você não consegue fracionar onde você está ou quais são os caminhos pelos quais você tem que passar para chegar em algum lugar, fica mais difícil você mensurar o crescimento. Então eu quero aqui com 3 passos muito simples e muito importantes, de acordo com Napoleão Hill, te fazer entender como você aí cresce, como você tem sucesso na vida. Isso é muito importante, tá bom? Então fica comigo, pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que é algo muito pertinente que vai te ajudar na sua caminhada. Olha só, o crescimento acontece por 3 níveis. O primeiro nível é o nível da dependência. Qual é o nível da dependência, Dalila? Como assim nível da dependência? O nível da dependência significa que você precisa de alguém para te passar algum conhecimento específico sobre aquilo que você deseja conquistar. Então, o primeiro ponto é a dependência. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de pessoas me ensinando, e isso acontece com pessoas humildes, tá? Então, você precisa entender onde você está e onde você quer chegar. E aí você precisa escolher a rota. Você precisa o conhecimento por onde que você vai passar. Então isso acontece no nível da dependência. Quando você precisa de alguém. Você é dependente de alguém para te passar determinado conhecimento. Para que você chegue onde você deseja. Esse é o primeiro quesito. Olha só, gente. Isso é para tudo na vida. Isso é ciência. Vamos falar de física quântica. Na física quântica, se você não vibra, tá? Emocionalmente, se você não vibra emocionalmente numa vibração alta, você não consegue encontrar e nem se relacionar com pessoas que têm uma vibração alta. Porque não tem conexão, ok?
Então, o nível do conhecimento é quem você é na sua essência e o que te rege, o que rege a tua vida, tá bom? Então, assim, em física quântica, pessoas que estão em vibrações desarmônicas, emocionalmente, mentalmente, elas nunca vão se encontrar. Então, para você crescer, você precisa de pessoas. Para você crescer, você precisa estar em determinados ambientes. E isso nunca vai acontecer se vibracionalmente vocês estão em campos diferentes. Olha que interessante. Talvez essa pessoa que você precise falar um exemplo para crescer, precisa de uma oportunidade dela. Se você não estiver vibrando na mesma vibração que ela, o seu campo quântico está desalinhado com o dela, então vocês podem até estar no mesmo ambiente, mas vocês não se conectam, porque é diferente. Então, o primeiro nível da dependência mesmo, é onde eu preciso ter conhecimento para eu subir o nível de frequência, para que eu consiga acessar outras pessoas e melhores oportunidades, tá bom? Então, é o ponto zero, quando você não sabe, quando você precisa de um conhecimento teórico sobre alguma coisa, se tornar alguém melhor. Esse é o primeiro nível do crescimento, do sucesso. É o nível da dependência. E todos nós dependemos uns dos outros, tá bom? Todo mundo começa do zero, começa de baixo, começa do pequeno, começa do menos zero, muitas das vezes, e tá tudo bem, tá bom? O segundo nível de crescimento do sucesso é o nível da independência. O que é isso? O nível da independência é que o seu poder pessoal, o seu conhecimento, a sua influência, os seus resultados geram valor a você, sua marca e seu posicionamento. Então, no segundo nível, segundo Napoleão Hill, já fazendo um salto quântico, é o nível da independência. É quando você já tem o seu mercado, você já tem o seu posicionamento, você já tem a sua frequência vibracional. Você já é uma pessoa influente, porque você já tem muito conhecimento, você tem muito know-how, ok? Então, você não precisa de ninguém mais, teoricamente falando, metaforicamente falando, porque você já se posicionou muito bem, ok? Você já sabe quem você é, você tem um conhecimento bacana, você já tem um know-how, uma habilidade, uma competência, você já conquistou alguns territórios, a sua marca, quem você é, já tem um poder pessoal, onde você não está mais dependendo de uma outra pessoa para que você tenha resultados, entendeu? Então esse é um segundo nível de sucesso, de crescimento, quando você aí não precisa de ninguém, quando você já tem uma independência no quesito do seu conhecimento e seus resultados. Você já anda com seus pés, ok? Você anda com seus pés e você pensa com a sua cabeça. Esse é o segundo nível, o nível da independência. Estão entendendo que o crescimento acontece por fases, galgando degraus? Primeiro você não sabia nada. Primeiro você precisava de conhecimento. Primeiro você precisava se tornar uma pessoa com uma vibração mais alta. Uma pessoa com um comportamento, uma mentalidade diferente. Depois você começa com esse comportamento a ter resultados. Você começa a ganhar o que você nunca ganhou. Você começa a acessar lugares que você nunca acessou. Você consegue impactar a vida de pessoas. Você consegue ter resultados por aquele primeiro nível que você passou. Ninguém consegue chegar no terceiro nível se não passar pelo primeiro ou pelo segundo. Então esses níveis de crescimento são importantes e você tem que passar por ele, ok? Então o segundo nível é o nível da independência, quando você já tem resultado, quando a tua tese já foi aprovada, quando deu tudo certo, tá bom? Esse é o segundo nível do crescimento, mas ainda não explodiu 100%, porque eu vou te dizer uma coisa, não existe o topo. Vou contar um segredo para você aqui, não existe o topo. Porque quanto mais a gente sobe na montanha do crescimento, a gente enxerga uma vista linda. Só que aí de lá a gente enxerga que ainda tem uma outra vista, que a gente ainda não chegou, e a gente vai subindo. É por isso que é muito pertinente e relevante o só sei que nada sei. Porque quanto mais eu sei, mais eu aprendo, eu entendo que eu não sei. E que eu vou precisar aprender. Ok? Então isso é muito importante, você entender e você compreender isso. Porque isso nos mantém ali com muita segurança no que já fazemos, em quem somos, mas a gente também consegue entender que não existe o topo. Sempre vai ter alguém acima de você, ou abaixo de você.
Sempre vai ter alguém que já andou algumas milhas a mais que você e tá tudo bem. Então seja humilde sempre e aprenda cada vez mais e contribua cada vez mais. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Repetindo, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. E ninguém é tão grande que não possa ou não precise aprender de mais alguma coisa. Isso é o movimento da vida, é a lei da vida. E nós precisamos entender a dança da vida funciona exatamente assim. E nós temos aqui um terceiro nível, que é uma explosão de crescimento. O terceiro nível de crescimento é o nível associativo. O que isso significa, Dalila? É quando as pessoas que também são independentes, são já um case de sucesso, são referências, têm um posicionamento forte, têm resultado, quando essas pessoas têm poder pessoal e elas se conectam com você. Quando você faz um clube com essas pessoas de mente mestra, tá? Então, o terceiro nível do crescimento explosivo é quando você começa a ter acesso a pessoas que são cases de sucesso, pessoas que têm seu poder pessoal. Quando você está inserido dentro desse núcleo de pessoas que também são independentes, que também tiveram resultados, e também são boas referências, e essas pessoas fazem parte do seu hall de amigos, essas pessoas começam a fazer parte do seu WhatsApp, quando essas pessoas começam a te convidar para a casa delas, para algumas coisas para fazer junto com elas, tá? Que existem vários aí, onde essas pessoas se reúnem, né? E trocam ideias, e trocam insights, e socializam. Quando isso acontece, confrarias, existem várias coisas, gente, onde essas pessoas se conectam, tá? Essas mentes mestras se juntam, se unem para conquistar mais, para se relacionarem, porque estão na mesma vibração, estão na mesma frequência, tiveram o mesmo crescimento ou parecidos crescimentos. Então, esse é um terceiro nível explosivo do sucesso. É quando você já é um sucesso, tá? E você encontra outras pessoas de sucesso que querem estar lado a lado com você, porque vocês compartilham do mesmo sucesso, da mesma filosofia de vida. Entendeu que existe degraus? Você está entendendo que você não pode passar do primeiro para o terceiro? E nem do segundo para o terceiro? Mas sim passo a passo. Então o crescimento é lindo, é maravilhoso e é possível e é para você. É para mim também, é para todos nós. Mas eu preciso enfrentar os processos, subir os degraus do crescimento e ali colher os melhores resultados. Então, não seja um ingênuo, não seja um amador no sentido ruim da ingenuidade, de achar que de forma amadora você aí vai conseguir dar um salto quântico se você não viveu as etapas do crescimento, se você não se tornou o conhecimento, se você mesmo se tornou um bom resultado. Se você não viveu isso nas suas células, no seu DNA, raramente você vai conseguir chegar num nível explosivo. E mais importante de tudo que você precisa entender, sucesso é ter paz. Sucesso é ter felicidade. Sucesso é ter alguém para amar e também ser amado. Sucesso é ter alguém te esperando em casa. Sucesso é você aí entender que existe um Deus que te ama, que cuida de você e que escreveu a melhor história para você, ainda que as coisas não estejam tão boas como você deseja. Sucesso é você deixar um monte de pistas para que outras pessoas venham seguindo essas pistas que você deixou porque você abriu caminhos pela própria experiência. Sucesso é um conjunto de riquezas intangíveis, onde a gente não pega, mas onde a gente sente. E você alcance o sucesso da melhor maneira, da maneira correta, da maneira saudável, para que você aí viva uma vida desfrutando do melhor que há neste mundo. Um grande beijo para você.
Olha, estamos de volta depois de todas essas dicas. Eu acredito que quando você está buscando algo com muita intensidade, quando você recebe bons direcionamentos, bons conselhos, você consegue seguir ali naquele ritmo, naquela frequência por mais vezes e, claro, alcançar o que você deseja. Por isso, o quadro Os 10% de Dalila Reis, toda terça-feira, traz para você essa motivação que falta ou que precisa estar ali, olha, sendo plantada em você, né? Eu acredito que essa sementinha, ela pode germinar e trazer bons frutos. E falando em coisas boas, em notícias boas, a gente tem uma aqui, olha, que ela é bem agradável a todos nós que no início da manhã já começamos falando então sobre agosto lilás e agora uma atualização então sobre um desses casos. Aquele caso que aconteceu lá em Natal, em que a moça foi agredida, a mulher foi agredida brutalmente pelo companheiro, com 61 socos no elevador. Ela recebeu alta do hospital, tá? Nessa manhã de terça-feira. A Juliana Garcia passou por uma cirurgia de 21 horas nesse final de semana. Além de todo o procedimento doloroso, invasivo, cansativo para a equipe médica, exaustivo também para a família e amigos que estavam ali aguardando. Ela recebeu a alta, então, após essa agressão brutal em que foi atingida aí durante 36 segundos pelo seu então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos. E ela deixou uma mensagem direta ao agressor, que ela quer que ele saiba que não deu certo, que ela está viva. Esse crime aconteceu no Rio Grande do Norte, o que levou, sim, o suspeito à prisão em flagrante por tentativa, então, de feminicídio. As câmeras de segurança registraram toda a agressão, que resultou, então, em 4 fraturas no rosto da vítima. Em entrevista também, a Juliana contou que a principal intenção, então, era permanecer no elevador para evitar que Igor entrasse no apartamento da mesma e danificasse então os pertences e que toda a briga fosse então ali gravada, porque ela sempre era agredida pelo companheiro, mas que nunca tinha registrado nenhum boletim de ocorrência, porque não tinha as imagens de segurança, tinha no corpo e tinha medo do que pudesse acontecer. Então que ela ficando dentro do elevador, né, ele não quebraria a casa dela e poderia, então, evitar de fazer algo pior para essa jovem. Imagina, se com elevador, câmera de segurança, pessoas entrando e saindo do apartamento, ele fez uma barbaridade dessa, agora imagina entre 4 paredes. Ela, então, estava com ele no 16º andar, que era onde ela morava. Ela, então, tenta convencê-lo a descer e deixar o local. Ela se recusa a sair do elevador quando ele então começa a puxá-la para fora e chamar, gritar, fazer muito escândalo ali naquele apartamento. Até o momento também, uma outra notícia que a gente sabe é de que a Juliana e Igor mantinham um relacionamento há cerca de 2 anos e que a relação era marcada então por idas e vindas e descrita como tóxica e abusiva. Precisou então passar agora por essa cirurgia de reconstrução facial que durou aí bastante horas. Quando a gente fala na cirurgia de reconstrução facial, não foi um acidente, não foi uma queda, não foi nada que ela tenha causado. Danificou o rosto da jovem inteira. Olha aí, a Juliana, uma jovem bonita, trabalhadora. Ela dizia que ela queria também praticar artes marciais. Por quê? Porque já tinha esse histórico de violência física. Em nota, o hospital da UFRN informou que a paciente seguirá agora em casa, seguindo as recomendações passadas por uma equipe multidisciplinar e que ainda nesse mês ela voltará então à unidade para uma reavaliação pós-cirurgias. Os médicos já deram também notas, falaram sobre o procedimento dela, essa reconstrução facial, que exige um pós com muito cuidado. A face dela foi inteira reconstruída, entretanto, alguns pontos não ficarão como era antes, então pode ter algumas deformações
pelo rosto da jovem, foi quebrado em 4 partes os ossos faciais. Quando a gente fala no rosto, é a nossa identidade. Muitas pessoas falam, olha, o sorriso é o seu cartão de visita. Mas o rosto da gente é o que a gente é. O rosto da gente transparece alegria, o rosto da gente transparece um dia bom, um dia ruim. As expressões, quando você fala, quando você ouve ou quando você vê algo. Para uma mulher, o rosto é ainda mais importante, porque nós mulheres, a gente tem a nossa vaidade e às vezes tudo depende muito da nossa autoestima. Seja para o dia estar perfeito ou para o dia estar ali mais ou menos, um dia mais difícil. Ela era uma jovem muito vaidosa, a gente consegue ver ali, olha, ela maquiada, um batom bonito, cabelo, gostava de fazer poses para foto. Ela não quis de forma alguma que durante nenhuma das entrevistas o rosto fosse gravado. Ela fala que essa imagem ela não quer nunca ter gravado como Juliana Garcia. Ela quer lembrar dos momentos alegres, do rosto perfeito que ela tinha. Ela quer lembrar da alegria que ela teve. E que as imagens que já circulam nas redes sociais, do momento da agressão, do rosto dela ao chegar no hospital, em que muitas pessoas se assustaram ao ver aquele rosto inteiro machucado, aquela quantidade de pontos, e o quanto a Juliana foi guerreira. A gente fala de uma mulher que foi vítima da tentativa de feminicídio, teve o rosto inteiro destruído, desfigurado, mas que ainda assim segue firme. Ele passou agora pela transferência de cela, foi para uma outra cela, entretanto tem sim companheiros. O pedido do advogado do mesmo era de que ele fosse para uma cela única, onde ele ficasse lá resguardado. Agora, resguardado de quê? Eu me pergunto e te pergunto. O mal é ele, o mal está nele, ele quer se resguardar de quê? Para bater numa mulher, ele é forte, corajoso, tem até problemas. Para ficar numa cela com os companheiros, para massagear, para ter ali uma conversinha, saber o que o bonitão aprontou na vez, ele nem aparece. Agora a gente se pergunta e se questiona até quando? Esse é um mês importante, é um mês de luta, um mês de combate e conscientização. E que há 15 dias atrás essa mulher passava por isso. Quando a gente vê todo esse contexto e as histórias se fundindo, mulheres que são determinadas, mulheres lindas, com filhos e famílias e que por vezes têm medo de sair de um relacionamento desse. Por quê? Porque ainda tem um filho na história. Ou é dependente financeiro, ou dependente emocional. Eu acredito que a gente vive numa sociedade em que marca o território da mulher. A mulher vai até aqui. Olha, daqui em diante não. Daqui em diante é o homem, ele quem manda, ele quem fala, determina ou diz que não. Então, até quando a gente vai limitar os sentimentos e fingir que a agressão física, que as mortes, os feminicídios não existem? Então, que a história da Juliana ela sirva como lição para todas nós mulheres, que a gente nunca confie e deposite 100% o nosso amor e a nossa segurança, principalmente a nossa segurança na mão de outros. A nossa segurança é em primeiro lugar, então que esse seja um mês para a gente olhar para dentro de nós mesmas, entender o que temos aceitado, os comportamentos, as atitudes e levar adiante apenas o que faz bem. Porque o que importa no final disso tudo é você viver bem, estar feliz consigo mesma e estar em segurança. Enquanto você estiver em perigo, sendo vítima de agressão, sendo vítima de ameaças, você não está bem, não será feliz e nunca estará segura. Então que sirva como lição para todos nós, para você pai, que tem uma filha, que tem filhos, para você que tem sobrinhos, irmãs, primas, mães, avós, cuide, ame, respeite, bata no peito e se orgulhe de ser filho de uma mulher. Mulher é sinônimo de força, de beleza, mulher colore onde ela chega, né? Mulher tem um brilho único, então que a gente possa proteger quem a gente ama e, claro, ter empatia e sororidade com a pessoa do lado, pela história e tudo que ela viveu, tá? Então,
serve como lição e, claro, a gente manda boas energias, orações para Juliana para que ela se recupere o mais rápido possível de tudo isso, porque agora vem, né, uma das partes mais difíceis também, que é o pós, ela se readaptar a um novo estilo de vida, um novo modelo, que não foi ela quem escolheu, mas que a vida, infelizmente, pode sim ter dessas. Mas cabe a gente entender que a Juliana agora precisa de amor, de carinho e muito respeito. Que essas imagens elas não sejam repassadas na internet da forma banal que elas ficam. Pessoas postando, dando opinião onde ninguém nem pediu os comentários. Mas que tudo isso serve também para a gente entender quais são as nossas escolhas e principalmente o que a gente deseja para viver hoje. Porque o amanhã tem uma consequência. Então que a gente escolha minimamente as pessoas que estarão no nosso dia a dia, com quem você vai se relacionar. O relacionamento não está dando certo, tem indícios, sinais de violência, de agressão. Olha, tenta ali, de alguma forma, buscar ajuda, seja psicológica, seja com a justiça, ou se aproximar daquela pessoa, você julga como certo, infelizmente, talvez não tenha o desfecho que você merece ou que você imagina. Então, que a gente possa aprender a fazer boas escolhas e ensinar as meninas também a terem boas escolhas, a identificar cada ponto de um relacionamento tóxico, abusivo. E não é só relacionamento de casal, hein? Homem e mulher. Amizades também. Quantas vezes a gente viu, né, histórias aí de meninas que fizeram coisas horríveis com coleguinhas de sala de aula, de faculdade, porque tinha um homem envolvido ali. A gente tem a história da Elisa Samúdio, né, com o Bruno, o goleiro Bruno. Ela foi morta brutalmente a mando do Bruno e nessa história toda tinham 2 mulheres que participaram do assassinato brutal. Além dessa, tem o caso da Daniela Pérez, que a gente viu ali tudo isso que aconteceu, o Guilherme de Pádua, a Paula Tomás, que também participou do ato, da morte da jovem. Então, que a gente consiga fazer as nossas escolhas, entender que mulher deve ser respeitada por mim, primeiro, porque ela é do mesmo sexo que eu, ela tem as mesmas coisas que eu, as mesmas vulnerabilidades, os mesmos sentimentos. Então, que, ao mínimo, a gente se coloque no lugar do outro, tá? Porque a mulher deve se posicionar da maneira correta, eficaz e, claro, não abaixar a cabeça. Um crime como esse, olha, que aconteceu com a atriz a Daniela Pérez, tinha um envolvimento de uma mulher diretamente. Então, aonde a gente vai parar, né? Quando a gente fala nesse mês, não é só homem que bate a mulher, que mata a mulher, mas também mulher que pratica o mal, que deseja, planeja e executa mortes e faz coisas bárbaras umas com as outras. Então, que seja um mês para a gente conscientizar sobre todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, seja vindo de homem ou de outras mulheres, tá? Porque existem os dois lados. Então, que o mal não possa prevalecer. Mas estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho e, claro, você que permanece aqui conosco durante esse restante de semana. Te dizer, olha, que amanhã a gente retorna. Amanhã, a partir das 10 horas, eu estou aqui ao vivo. Amanhã é dia de PQP com o Toné, doutora Branfel de manhã, mais um episódio de Entenda Direito e, claro, você vai estar presente. Canal 24.2 através da TVC, a TV a cabo ou através do nosso canal aqui do YouTube TVI Oficial. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. O TVI News de hoje está se encerrando, mas a gente segue, hein? A gente segue com o Alerta Cidade, Denilton Santos, muitas informações aqui do sul e extremo sul da Bahia. E claro, você acompanha isso ao vivo aqui na telinha da TVI. Beijo, boa terça-feira e até amanhã. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.